Às vezes a gente vai passar a vida inteira para romper limitações que a gente tem. Eu me lembrei de uma história que ilustra muito bem algumas coisas que têm a ver com essa nossa formação enquanto pessoas, enquanto ao que a gente quer romper para a gente conseguir prosperar. Essa história chama O Monge e os Discípulos e é mais ou menos assim. Certa vez estavam um monge e seus discípulos por um caminho numa estrada e aí eles foram passar por uma ponte. E nesse passar pela ponte, o monge viu um escorpião lá embaixo, estava quase se afogando, já estava no rio. Então o que ele fez foi descer da ponte, foi lá, tentou pegar o escorpião com a mão. Só que aí o que ele fez isso, o escorpião foi lá e mordeu ele. Ele sentiu uma dor tremenda. Então ele, não satisfeito, pegou um galho de árvore, foi lá, retirou o escorpião novamente. Agora ele conseguiu, né, com sucesso. Tirou o escorpião da água e colocou ele são e salvo ali na terra. E aí os discípulos ficaram muito indignados, falaram assim: "Nossa, mestre, como que você é capaz de salvar um ser que é tão ruim, tão vingativo, né?" E ele só respondeu assim que isso tem a ver com a natureza do bicho e não com a sua própria natureza. E quando a gente fala em natureza, o que a gente pensa? A gente pensa sobre essa nossa essência, mas quem nós somos? Será que é uma coisa assim super nata ou é algo que a gente aprendeu? E aí, com essa história, eu tive algumas reflexões. Por exemplo, quando a gente age fora do esperado, a gente faz algo que ninguém imagina. Isso quer dizer que a gente tem certa independência emocional dos nossos familiares. Por quê? Porque assim, a gente não nasce sozinho, isolado, né? A gente tá no meio, a nossa família, onde a gente aprende tudo. E muitas vezes a gente fica realmente ligado com essas pessoas, né? Para cada ação existe uma reação de uma outra pessoa. Então assim a gente vai se moldando, se adaptando, criando rótulos, né, para nós mesmos. E por que não falar se aprisionando, né? Muitas vezes a gente está tão identificado com algum familiar, com algum tipo de comportamento. Às vezes eu sou a filha mais velha, eu tenho tanta responsabilidade, a minha mãe falou que eu tinha que cuidar dos outros. Tá vendo? Tem toda uma carga emocional que você vai conseguir trazer para sua história e isso vai definir as suas ações. Então, quanto mais você é esclarecido de que cada um conseguiu fazer o que conseguia e você conseguiu absorver esse aprendizado e você sabe que você pode seguir a sua vida, que você já fez sua parte. Se você tem essa independência, você consegue agir fora do esperado. Talvez ir lá retirar o escorpião, apesar de saber dos perigos. Ou não. Ou você tem medo, porque é isso que você aprendeu e é o que a maioria das pessoas faria, né? Um escorpião eu não vou mexer, né? Menos um para fazer mal para a humanidade. Quantas pessoas não pensam dessa forma? Então, essa é a primeira reflexão que eu tirei. Se você age de forma diferente, quer dizer que você tem certa independência emocional, você já pensa por si próprio, porque você sabe que a sua vida ali, seus atos, todos terão uma consequência, mas depende de você. A outra reflexão que eu tirei é com relação à adaptação. Porque assim, a gente com o tempo vai perdendo a espontaneidade, né? Porque falam pra gente assim, você tem que ser assim, você tem que ser assado, você só pode ser uma pessoa boazinha e a gente vai criando moldes engessados pra gente. E algumas pessoas, elas conseguem se adaptar melhor, inclusive lidar melhor com as frustrações, porque conseguem perceber formas diferentes de agir. Esse pensamento me veio na hora que ele foi tentar pegar o escorpião, né? Pegou com a mão, e aí o escorpião foi lá, picou ele, e aí o que ele fez? Ah, não conseguia assim, ele podia ter desistido. Ele falou, não, vou tentar de outro jeito, vou pegar um galho de árvore. E aí ele teve sucesso. Ou seja, ele conseguiu estar presente o suficiente para pensar numa nova alternativa. E às vezes a gente, enquanto pessoas, não faz dessa forma. Não deu certo do jeito que a gente queria, o que a gente faz? A gente fica revoltado, não vai resolver nada, mas a gente fica, às vezes, nutrindo aquele sentimento ruim, né? De frustração e de impotência, como se a gente fosse vítima e não tivesse mais nada o que fazer. A boa notícia é que a gente consegue treinar esses estados de espontaneidade. Por isso que alguns exercícios, algumas práticas, assim, são tão importantes para que a gente comece a conhecer outros lados da gente. Eu, por exemplo, eu gosto muito de citar o teatro, né? Porque todo mundo, a maioria das pessoas, pelo menos de uma geração, né, mais para trás lá, tinha uma educação mais rígida. E aí a gente ficava só em alguns moldes de papel sem poder vivenciar outros. E aí a gente vai guardando isso, já, "Ai, só posso ser assim", e isso dá certa rebeldia, e em algum momento você vai explodir.
Então, que você faça práticas onde você possa externar o que foi reprimido. Por exemplo, o teatro, você vai ter outros papéis. Ou uma atividade física, onde você vai extravasar sua raiva, né? Ou alguma angústia, mas não vai ficar com aquilo ali guardado, porque realmente adoece tudo que a gente guarda. Outra coisa que eu tirei com essa história é a questão do perdão, né? Cada um só dá o que tem. No caso do escorpião, que era a natureza dele, né? Fazer ferroar lá a pessoa. Essa é a natureza dele, é o que ele faria. E às vezes a gente cria expectativa sobre o que receber das outras pessoas, né? Sendo que elas só podem dar determinada coisa, porque talvez seja o que elas receberam, né? Às vezes eu entendo que o amor deve ser de um jeito, a expectativa, eu falo que é a mãe de todos os problemas, né? A expectativa, porque aí a pessoa às vezes não foi nem amada, ela nem tem esse referencial, né? De marido, de mulher, de pai, de mãe, e aí isso é cobrado dela, mas ela não teve aquilo. E aí o que eu faço? Eu fico com um rancor, né? Eu acabo ficando magoada, sendo que essa mágoa dentro de mim faz parte de mim. Então, quando eu perdoo, eu entendo a limitação da pessoa e ainda me liberto. É um lugar maravilhoso que liberta duas pessoas ao mesmo tempo, né? A pessoa que eu tô querendo que ela se enquadre no meu molde e eu mesma que eu não vou ficar com essa expectativa, imaginando que poderia ser diferente, sendo que na verdade não é. Aquela frase, né? Aceita que dói menos. E a terceira reflexão, aliás, acho que é a quarta já, que eu tirei dessa história é: será que você é uma pessoa ativa ou reativa? Como que é isso? Às vezes, quando eu penso, a resposta ela sempre vem a partir de uma reflexão. Qual é o tempo de resposta para alguma coisa assim na sua vida? Por exemplo, aconteceu alguma coisa, às vezes a gente sente aquela dor na hora, assim, e nem dá tempo da gente digerir, a gente já tá respondendo. Só que quando a gente reage rapidamente, a gente usa o recurso que a gente tem. Parece que eu tô olhando pro presente, mas na verdade eu uso as lentes do passado, que são formas que eu já lidei com alguma coisa parecida, e aí eu fiz tal coisa, sabe? Isso é uma reação. Só que isso também me coloca num lugar de pouca expressividade, um lugar onde eu seria talvez o discípulo que ficou indignado com o monge que fez diferente, e não uma pessoa protagonista, que primeiro vai analisar, pensar um pouco o que está acontecendo, suportar o baque. Por que esse negócio do suportar o baque é importante falar? Me lembrei aqui, porque a gente não controla o que a gente vai sentir. Às vezes a gente sente uma mágoa, né? Que vem de alguém, a pessoa fala uma coisa áspera. Mas se a gente deixa o corpo processar aquilo ali, aquilo lá vai dispersando, sabe? Porque mais importante do que a gente recebe é a palavra que a gente dá. Porque quando a gente fala, a gente não sabe o que vai vir de resposta. Às vezes vem uma coisa muito mais forte, muito mais difícil, sabe? Algo que eu não vou conseguir lidar. Então eu me preocupo muito com o que eu falo. E quando eu ajo simplesmente na reação, eu não tô pensando propriamente no que vai vir depois. Eu só penso assim, eu vou me defender agora e acabou. Mas nem sempre é assim. Quantas histórias a gente vê da pessoa que vai responder alguma coisa e aí o outro entende da pior forma possível, porque assim, a interpretação do outro a gente não é capaz de controlar, mesmo porque cada pessoa só vai responder de acordo com a evolução dela mesma, enquanto pessoa, né, enquanto estrutura. Então, eu posso estar falando A, a pessoa pode estar entendendo C, e vai dar um ruído de comunicação, ninguém vai se entender, vai virar uma briga danada. Então, essa é a reflexão. Será que a gente espera esse tempo e age com sabedoria, né? Sendo uma pessoa ativa que vai responder adequadamente ao que está acontecendo? Ou a gente simplesmente vai reagir e recriminar, porque a gente só está enxergando um único caminho que pode demonstrar a nossa rigidez. Rigidez é essa que não vem de agora, né? Vem da nossa história, mas que a todo momento as coisas estão acontecendo na nossa vida para que a gente tenha oportunidades diferentes de fazer também coisas diferentes, porque a cada minuto que passa a gente já não é a mesma pessoa. Para você ter uma ideia, só de você ter ouvido esse vídeo, alguma coisa já mudou, porque tudo que a gente consome, seja lendo, seja as pessoas com quem a gente convive, as palavras que a gente ouve,
tudo a gente vai se transformando. Se faz sentido pra gente, a gente adota algumas medidas de mudança. Então, que essa história seja uma reflexão para possíveis mudanças para melhor.